Segunda-feira, 27 de março de 1939, 6h30 da manhã, brrrring, Walter acorda com o despertador. Sua esposa Greta já está na cozinha preparando o café da manhã usual, pão de centeio com manteiga e geleia de morango, servido com uma chaleira fumegante de café preto. Deveria ser uma segunda-feira comum para Walter, exceto por ele viver na Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler. No episódio de hoje do The Infographics Show, Vida Cotidiana sob Hitler, diante do espelho de corpo inteiro, Walter veste cuidadosamente sua camisa branca, gravata e terno cinza escuro. Seus filhos adolescentes acordaram. Ele sorri ao ouvir as vozes deles no quarto que compartilham no modesto apartamento de 2 quartos da família em Berlim. Hoje é um grande dia para Walter. Um alto oficial nazista visitará o escritório do Berliner Morgenpost, onde você trabalha como jornalista. Vários jornais menores foram fechados recentemente por não aderirem à mensagem do partido. Hoje em dia, a mídia é rigorosamente controlada pelo ministério, o que beneficia Walter, mas ele guarda um segredo e não sabe se essa é a razão da visita de hoje. Ele não consegue parar de pensar e se eles soubessem, e se suas críticas passadas ao partido nazista voltassem para assombrá-lo? 7 da manhã. Greta arruma a mesa. Ela é uma mulher dedicada, comprometida com seu papel de criar bons filhos arianos e apoiar seu marido. Ela desistiu de ensinar algo que amava profundamente, pelo suposto bem da nação. Às vezes, porém, ela se pergunta: valeu a pena? O sacrifício de Greta foi para empregar homens desempregados. Em 1939, a taxa de desemprego é de cerca de 2%, devido a esquemas de trabalho público, recrutamento, empregos na produção de armamentos e a exclusão de judeus e mulheres como Greta do mercado de trabalho. Não é tudo ruim, ela pensa. A vida melhorou, mas a que preço? Ela não gostava de Hitler quando ele surgiu nos anos 20, mas agora a vida da família dela está muito melhor. Ela apenas espera que não haja outra guerra. Isso é tudo o que as pessoas parecem falar nos dias de hoje, guerra. Especialmente após a invasão total da Checoslováquia por Hitler, que Greta sabe que ele teve que fazer pela segurança alemã. 14 anos e 16 seus filhos usam o mesmo uniforme diariamente. Emma veste blusa branca, saia azul escuro e lenço preto no pescoço. Hans está com seu uniforme da juventude hitlerista. Emma participará de atividades com a Liga das Meninas Alemãs esta tarde. Hans treinará com a juventude hitlerista. Muito do treinamento atual é preparação para o seu futuro dever militar. Hitler diz que a fraqueza tem que ser eliminada dos meninos, e só então eles aprenderão a superar o medo da morte para realizar a nova ordem dos nazistas. Hans está convicto de que sua força será testada hoje. Às 7h30 da manhã, Hans ama a juventude hitlerista como a maioria dos garotos. Acampar é apreciado por todos com canções à fogueira, companheirismo, esportes e até longas caminhadas. Hans presta muita atenção nas aulas de ideologia nazista e adora o treinamento com armas. No entanto, durante o final de semana ele cometeu um erro que poderia custar-lhe mais do que apenas seus planos. Ele jogou futebol, esquecendo completamente de participar de um projeto de serviço comunitário para ajudar os agricultores. Os amigos de Hans disseram que este era um dos projetos comunitários mais cruciais do ano. O líder ficou furioso com a ausência de alguns jovens. Isso desrespeitou os camponeses, heróis da Alemanha nazista. A terra e os valores rurais estão ligados ao sangue alemão, e Hans jogava futebol. Ele está temendo a punição e humilhação que sabe que estão por vir. 7h45 da manhã. Enquanto toma café, Emma pensa na garota da rua de baixo. Os pais dela tentaram afastá-la da liga. Emma sabe que se fizerem algo errado, não só poderão receber uma multa de 150 Reichsmarks ou até prisão sob a segunda ordem executiva sobre a lei da juventude hitlerista, como seus parentes também podem se meter em problemas. O argumento é que eles mesmos deveriam ter reportado o mau comportamento. As crianças deveriam denunciar seus próprios pais e já fizeram isso no passado. Emma tenta terminar sua lição de casa, um esboço da diferença entre um judeu e um alemão étnico. Hoje ela fará uma apresentação na escola. Ela sabe o que é esperado. Ela tem aprendido sobre o perigo judeu desde que começou o ensino fundamental. Ela é apenas uma criança, mas já aprendeu que para sobreviver aqui, deve seguir as regras, ou então... 8 da manhã. A escola começa às 8h30, mas é logo ali na esquina e o ponto do bonde é perto.
Hans e Emma saem juntos enquanto Greta leva os pratos para a pia. É hora da música, ela pensa, observando o rádio. Ela é apaixonada pelo rádio desde que sua família comprou o primeiro há anos. Ela liga. Uma música clássica está acabando. Atualmente quase sempre é clássico. Principalmente alemão, muito de Bach, Brahms, Beethoven e o favorito de Hitler, Wagner. Geralmente muito edificante, o que é bom para o espírito alemão. Às 8h15, a transmissão do Deutschland Sender ecoa ao fundo, o zumbido baixo da propaganda nazista preenchendo o quarto. É um programa de 1 hora sobre a ideologia nazista, conquistas militares, cultura ariana e todas as grandes coisas que o partido nazista fez pela nação nos últimos 6 anos. Tudo isso é normal agora, mas Greta não consegue se livrar da sensação de que nem sempre foi assim. Greta espera que Walter esteja bem hoje. Walter escrevia editoriais políticos mordazes para o seu jornal nos anos 20, quando isso era permitido. Ele não elogiava o início do partido nazista, assim como a maioria dos alemães educados. Ele não admitiu para ela, mas Greta sabe que ele está preocupado com a visita. Alemães podem ser presos por criticar minimamente a ideologia nazista, devido ao decreto do presidente do Reich para a proteção do povo e do Estado. Walter não pode apagar o passado e hoje pode ter que responder por isso. 9h45 da manhã. Como sempre, a escola começou hoje com a assembleia. O diretor listou realizações do partido nazista, seguido por um oficial que discursou às crianças sobre papéis de gênero. Hans olhou em volta nervosamente. O oficial mencionará sua ausência do dever de fim de semana? O medo da humilhação pública o corrói. O oficial falou sobre o que ele disse ser a verdadeira masculinidade, mencionando os jovens que deixaram a escola de Hans e se juntaram ao exército e a Schutzstaffel, a SS. A SS, ele disse, agora tem quase 300 mil membros. Hans pensou em se juntar, mas precisará provar sua lealdade à ideologia nazista, o que o preocupa em faltar ao trabalho na fazenda no fim de semana. A assembleia termina com juramentos de lealdade ao Führer e a saudação nazista. Heil Hitler! Todos gritam e é hora da aula. 10 da manhã. Como na maioria das escolas, Hans tem 5 aulas de esporte de 1 hora por semana, e então há mais exercícios físicos na juventude hitlerista. A capa do diário de exercícios de Hans diz que bons homens arianos são magros, fortes e em forma. Eles ficam eretos com o peito estufado, eles são orgulhosos. Um dos seus assuntos favoritos é a física, frequentemente relacionada ao desenvolvimento de armas militares. Hans quer desenvolver foguetes para os nazistas. Tudo é pelo bem da nação, para gerar prosperidade e alegria. Ele apenas espera que sua punição hoje não seja tão severa. 11 da manhã. O professor de literatura da Emma foi demitido. As crianças desconheciam, mas ele usava livros não aprovados pelos nazistas. Emma ouviu dizer que ele nem mesmo fazia parte da Liga Nacional de Professores Socialistas, como a grande maioria dos professores alemães. Este ex-professor não era judeu, mas o novo professor disse à turma que agora ele estava proibido de ensinar como os judeus, os comunistas e outros indesejáveis sob a restauração do ato de serviço civil profissional. Este novo cara disse que acabou de voltar de um curso obrigatório de 1 mês para professores nazistas, que era um ótimo lugar para realmente entender como as ideias do regime deveriam ser a base para todo o aprendizado. Caso contrário, segundo o professor, o Estado alemão desabaria como um castelo de cartas. Ele informa à turma que nas universidades, os judeus representavam 12% de todos os professores e 25% dos ganhadores alemães do Prêmio Nobel. Mas isso era perigoso, ele disse. Eles influenciavam jovens e promoviam ciência ruim, que se deixada sozinha, enfraqueceria a moral da sociedade. 12:00. Como sempre, Walter almoça no parque com sua marmita. Ele se senta em um banco observando as pessoas correndo. Ele adora o que os nazistas fizeram aqui como parte de seu plano para transformar Berlim na grande capital de um novo império mundial. Ele observa a cena ao seu redor. Tudo está muito melhor agora. O pesadelo do início dos anos 30 ainda está fresco em sua mente. Após o crash da Wall Street de 1929, que Hitler culpou os judeus, a faca cravada nas costas da Alemanha após a guerra foi torcida. A ferida reabriu e jamais se curou por inteiro. A dor e a humilhação voltaram. Walter se sentiu esmagado, assim como a maioria dos alemães. 13h. A próxima aula de Hans é matemática. A questão na folha de trabalho hoje é: na Alemanha,
Os judeus são considerados uma raça estrangeira. Em 1933, o Reich alemão tinha uma população total de 66 milhões e 60 mil, dos quais 499.682 eram judeus praticantes. Que percentagem da população isso representa? A resposta que Hans não conseguiu por ser ruim em matemática era 0,76%. Hans sabe impressionar um professor. Quando questionado sobre o significado, ele responde: a mensagem implícita é que um número muito pequeno de judeus pode causar danos incontáveis. Muito bem, Hans, diz o professor. 14h. Greta está se arrumando para sair. Hoje, ela se juntará a outras donas de casa da Organização Nacional Socialista das Mulheres, da qual faz parte. A reunião de hoje é sobre promover a saúde dos cidadãos, uma das principais iniciativas públicas nazistas. Na semana passada, eles tiveram uma aula sobre os perigos do fumo. Greta odeia fumar e apoia as campanhas anti-tabagismo do partido. A aula de hoje inclui informações sobre remédios à base de ervas, a importância de frequentar spas patrocinados pelos nazistas, fazer exames físicos regulares e manter um peso corporal saudável. Isso reduzirá os gastos médicos nacionais, diz o professor. Mais tarde, as mulheres são informadas que devem cozinhar uma refeição aprovada pelos nazistas para suas famílias. Greta já tem uma ideia. 15h. Walter está finalizando sua reportagem sobre o programa nazista Força através da Alegria. De acordo com o autor, milhões de pessoas pobres aproveitaram os esportes promovidos pelos nazistas. Eles assistiram filmes, foram a concertos e exposições de arte, tudo gratuito ou com desconto. Os nazistas estão desenvolvendo um carro popular, o Volkswagen. Era impensável há alguns anos que a classe trabalhadora pudesse comprar um carro. 13h30. Hans segura um rifle em pé em meio a um grupo de meninos. Os outros meninos estão gritando com ele e zombando dele. Esta é a sua punição por ter faltado ao seu dever comunitário. Hans não irá mais para o acampamento deste fim de semana. Ele recebeu 10 pontos de demérito, o que dificultará sua jornada pela juventude hitlerista. O líder do pelotão juvenil alerta que a transgressão de Hans afetará seus pais e chegou ao conhecimento do líder do distrito. Essa é a pior parte. O trabalho do pai dele no jornal certamente será escrutinado. 16h. A tarde da Emma foi bem melhor que a dos irmãos. Ela passou a última hora com a Liga das Meninas Alemãs, praticando primeiros socorros e simulando ataques aéreos. As meninas estão animadas. Elas representarão a escola na próxima semana, realizando uma marcha sincronizada para honrar a inauguração de um novo hospital. Os nazistas dizem que terá o departamento de pediatria mais avançado do mundo inteiro. 4h30. O sorriso do Walter é tão largo quanto seu rosto. Minutos atrás, o oficial nazista discursou perante todo o departamento editorial. No final de seu discurso sobre a importância de construir o moral entre os cidadãos com conteúdo positivo e voltado para o futuro, ele perguntou aos presentes quem havia escrito o artigo sobre as recentes iniciativas de plantio de árvores do programa Floresta Eterna, que se enquadra na Lei de Proteção à Natureza do Reich. Walter havia escrito. O oficial informa a Walter e ao grupo que ele será reconhecido em toda a mídia alemã. No próximo mês, ele encontrará o grande Joseph Goebbels e receberá o prêmio Goebbels no Ministério do Reich para a iluminação pública e propaganda. Ele também ganhará um bônus e uma coluna semanal para divulgar as novas iniciativas verdes nazistas. Ele mal pode esperar para contar para Greta e os filhos. Talvez Hans finalmente se anime. 5h. Greta está preparando a refeição da noite. O ensopado será inspirado em conceitos nazistas que visavam promover a economia e a importância da comunidade. Depois que os nazistas chegaram ao poder, essa era a refeição distribuída pelo Fundo de Socorro de Inverno para pessoas muito pobres. Greta mexe a panela, pensativa. Haverá racionamento se a guerra estourar? Sua família sobreviverá às mudanças que estão por vir? Hitler diz que o bem-estar social enfraquece a sociedade. É para pessoas frágeis. Embora os nazistas tenham o Programa de Bem-Estar Social Nacional Socialista, ele é apenas para arianos e certamente não está disponível para alcoólatras, vagabundos, homossexuais, prostitutas, preguiçosos, associais, criminosos habituais ou doentes hereditários. A versão do ensopado da Greta terá porco, vegetais, batatas e legumes. O ingrediente secreto que ela aprendeu em seu grupo de mulheres, cerveja preta. Ela espera que a guerra não estoure porque, se estourar,
haverá racionamento. Às 17h30, durante sua caminhada diária do trabalho para casa, Walter sempre se surpreende com a ausência de sem-teto. Ele sabe que muitos indivíduos considerados associais foram enviados para campos de trabalho onde usam triângulos pretos nos uniformes. Sob as ordens de Hitler, os alemães já começaram a enviar judeus para campos de prisão. O campo de concentração de Dachau foi aberto em 1933, inicialmente para opositores políticos, agora abriga judeus, ciganos Roma, comunistas, socialistas, liberais e qualquer um considerado radical. Walter desconhece o que de fato ocorre nesses campos além do trabalho. Ele sabe que os direitos legais dos judeus foram retirados. Eles foram obrigados a deixar suas casas e perderam ou venderam seus negócios por um valor muito abaixo do real. Walter se aproxima do seu prédio e vê a loja de sapatos assumida após a expulsão da família judia. Walter não apoia totalmente o que ocorreu com os judeus, mas também não está disposto a tentar impedir. A vida dele melhorou muito e agora recebe promoções e bônus no trabalho por escrever sobre programas que acredita que realmente beneficiarão sua família. Ele não vai balançar o barco. Como sempre, às 18h30, Hans e Emma estão no quarto fazendo a lição de casa. Enquanto preparam o jantar, Walter e Greta ouvem o rádio na cozinha. Walter fará seu anúncio depois do jantar. 7h30 da noite. A família janta. Hans quase não come e fala pouco. Walter está prestes a contar a todos sobre sua promoção quando o assunto, como sempre, se volta para a guerra. Ninguém quer imaginar uma grande guerra com outras potências europeias. Walter diz que o plano de rearmamento e a Tchecoslováquia são uma questão de segurança nacional e porque a Alemanha não deveria ter a capacidade de se proteger. Hitler, diz Greta ao esfaquear um pedaço de porco, só quer que a Alemanha seja tratada igualmente. Walter anuncia que ganhou o prêmio Goebbels e irá escrever uma coluna nacional sobre as iniciativas verdes do partido nazista. Greta aplaude e Emma grita de alegria. Por um instante eles comemoram, mas Walter questiona se esse reconhecimento significa que ele está realmente seguro ou é apenas outra forma de controlá-lo. Greta se inclina, abraça Walter pelo pescoço e o beija na bochecha. Justo quando Walter olha para Hans, que parece perturbado por algo. Walter nota que algo está errado, mas antes que possa falar, Hans se manifesta. Pai, diz Hans com uma voz sombria e rosto mortalmente sério, tenho algo para te contar. Agora assista ao nosso mergulho profundo na Segunda Guerra Mundial, dia a dia da Segunda Guerra Mundial, ou veja, por que o sobrinho de Hitler era seu pior inimigo.